Olá, como vai? Deus abençoe a sua vida. Quero te fazer um convite. Você que ainda não é inscrito nesse canal, faça a sua inscrição, ative o sininho para que você receba as novidades do canal. Você que já é inscrito, verifique se realmente a sua inscrição está ativa e se você está sendo notificado das novidades do canal. Existem 3 passos muito importantes, não apenas assistir o vídeo, mas curtir, dar um like, comentar e te peço, compartilhe esse vídeo. Hoje, último dia do ano, e eu quero compartilhar com você sobre Jesus e a Bíblia. Como Jesus ele aparece em todos os livros da Bíblia e como é importante lermos a palavra do nosso Deus, porque ao fazer isso, nós estamos lendo sobre o próprio Jesus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Jesus ele aparece como a semente da mulher. Em Êxodo capítulo 12, 5 e 16, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levíticos 1, do 3 ao 6, Jesus é o sacrifício expiatório. Em Números capítulo 20, versículo 11, Jesus é a rocha ferida. Em Deuteronômio capítulo 18, verso 15, Jesus é o grande profeta de Deus, aquele que viria para trazer as revelações de Deus para nós. Em Josué, capítulo 5, verso 14 e 15, ele é o príncipe do exército do Senhor. Em Juízes, capítulo 12, verso 16, ele é o nosso libertador. Em Ruth, capítulo 2, verso 1 e o capítulo 3, verso 2, ele é o nosso parente mais próximo. Ele é aquele que nos resgata, é aquele que nos compra de volta. Em 1 Samuel, capítulo 12, verso 47, Jesus é a nossa vitória. Em 2 Samuel, capítulo 7, verso 11, 12 e 13, Jesus ele é o descendente de Davi, a raiz de Davi. Em 1 Reis, capítulo 3, verso 12, capítulo 4, verso 29, ele é o doador da sabedoria. Em 2 Reis, capítulo 11, verso 9 e o versículo 21, ele é o Rei dos Reis. 1 Crônicas, capítulo 7, verso 14, capítulo 29, verso 23 e 32, ele é o Rei vindo de Deus. Em 2 Crônicas 7, 14, ele é aquele que faz a aliança. Em Esdras, capítulo 1, verso 2, ele é o nosso auxílio, o Senhor dos céus e da terra. Em Neemias, capítulo 1, verso 11, ele é o nosso ajudador. Em Esther, capítulo 3, verso 5, verso 6, ele é o nosso Mardoqueu, ele é o sofredor, aquele que põe a sua vida em perigo para resgatar todo o seu povo, salvar o seu povo. Em Jó, capítulo 19, verso 25, ele é o nosso Redentor vivo. Em Salmos, capítulo 121, verso 4, ele é o guarda de Israel, o nosso guarda pessoal. Em Provérbios, capítulo 8, verso 12, 22 e 35, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, é o alvo verdadeiro. Em Cantares, capítulo 12, verso 16, ele é o amado. Em Isaías, capítulo 53, 2, 3 e 4, ele é o profeta sofredor. Em Jeremias, capítulo 33, versículo 16, ele é a nossa justiça. Em Lamentações, capítulo 1, verso 2, capítulo 3, verso 1, é o varão de Deus. Em Ezequiel, capítulo 1, verso 1, 3 e 27, ele é o pregador mal recebido, aquele que é rejeitado, aquele que a sua presença é desfeita. Em Daniel, capítulo 2, verso 24, capítulo 7, verso 14, Jesus é o Rei eterno. Em Oséias, capítulo 14, verso 4, ele é o que cura as feridas. Aleluia. Em Joel, capítulo 3, verso 17, ele é o que habita em Sião, ele quer habitar em sua casa, ele quer habitar em sua vida. Em Amós, capítulo 4, verso 12, ele é o teu Deus, ó Israel, ele é o nosso Deus. Em Obadias, capítulo 1, verso 21, é o Senhor no seu reino. Em Jonas, capítulo 1, verso 17, capítulo 2, verso 6, ele é o profeta ressuscitado. Aquele que ficou 3 dias, debaixo no túmulo e ressuscitou para reinar sobre nós. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, ele é o nascido em Belém. Em Naum, capítulo 1, verso 15, é o que leva as boas novas. Em Abacuque, capítulo 12, verso 20, é o Senhor no seu templo. Em Sofonias, capítulo 3, verso 17,
o Senhor que está no meio de ti. Em Ageu, capítulo 2, verso 7, o desejado de todas as nações. Em Zacarias, capítulo 11, versículo 12, ele é o preço do Cordeiro. Em Malaquias, capítulo 4, verso 2, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o Rei Messias, o ungido, o enviado de Deus. Em Marcos, capítulo 1, verso 11, ele é o servo de Deus. Em Lucas, capítulo 19, verso 10, ele é o Filho do Homem. Em João, capítulo 19, verso 7, o Filho de Deus. Em Atos, capítulo 1, verso 8, é o doador do Espírito Santo, aquele que nos reveste com o Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, em Romanos, capítulo 8, verso 14, ele é aquele que nos torna justo aos olhos da lei. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, ele é as primícias dos que dormem. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, ele é a graça de Deus. Em Gálatas, capítulo 1, verso 11 e 12, ele é o verdadeiro evangelho. Em Efésios, capítulo 6, verso 10 e 11, ele é toda a armadura de Deus. Quando você se reveste das armaduras de Deus, você está se revestindo do próprio Cristo Jesus. Em Filipenses, capítulo 4, verso 13, ele é o que supre as nossas necessidades. Em Colossenses, capítulo 1, verso 18, capítulo 2, verso 19, ele é o cabeça da igreja. Em 1 Tessalonicenses 4, verso 6, ele é o vingador de todas as coisas. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3, ele é o fiel protetor. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, ele é o justo juiz. Em Tito, capítulo 12, versículo 11, ele é a graça salvadora de todos os homens. Em Filemão, capítulo 1, verso 10, é o Senhor que intercede por nós. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, ele é o consumador da nossa fé. Em Tiago, capítulo 1, verso 17, ele é o dom perfeito de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 7, ele é a pedra principal. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 11, ele é o Senhor e Salvador que nos concede a entrada em seu reino. Em 1 João, capítulo 3, verso 8, ele é aquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Em 2 João, capítulo 1, verso 9, ele é a fonte verdadeira da doutrina. Em 3 João, capítulo 1, verso 7, ele é o nome que garante a vitória. Em Judas, versículo 4, ele é o único, soberano e Senhor. Em Apocalipse, capítulo 19, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu desejo a ti e a sua família um feliz ano novo, um ano cheio de bênçãos, um ano cheio da proteção de Deus. E eu termino esse vídeo recitando um trecho de uma canção de Oséias de Paula, que diz: viva com Deus, agora e aqui, e não tenha medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus. Aceite a Cristo e viva com Deus. Deus te abençoe, um forte abraço, um beijo em seu coração. Fique com Jesus. Amém.